O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, conforme combinado, estamos dando continuidade àquelas entrevistas pós-eleições, que evidentemente se encerraram no dia 15 de novembro. E o palanque eleitoral, mesmo eletrônico, tem que ser desmontado. O momento agora é de se pensar em nossa cidade nos próximos 4 anos, no mínimo. Se bem que, particularmente, entendo que deveria haver um consenso em torno de um programa de governo para a nossa cidade que pudesse ser executado ao longo de 3, 4, 5 mandatos, consecutivamente. E não privilegiando-se, evidentemente, um plano de poder que tem por finalidade colocar determinado grupo político à frente de um determinado poder constituído. Mas esta minha pretensão ainda está muito distante de acontecer quando, na realidade, os eleitos, que são os nossos representantes, independentemente de termos votado naqueles que se sagraram vencedores, são de toda Nova Friburgo. E assim devemos ter esse entendimento. O momento da competição terminou. Nós agora temos que ouvir, analisar e, sobretudo, dialogar com aqueles que democraticamente foram eleitos pelos votos dos que compareceram nas eleições municipais de forma absolutamente democrática. Na edição da semana passada, conhecida como 23 de novembro, tivemos a oportunidade de conversar com o senhor prefeito eleito Johnny Maicon, que durante 90 minutos apresentou todas as suas considerações e reafirmações acerca do que pretende na sua administração do Poder Executivo Municipal. Você que não teve esta oportunidade de acompanhar, busque através das redes sociais da TV Zoom, por exemplo, o próprio site ou o aplicativo, que você encontrará esta edição. E nesta, teremos a oportunidade de conversar com uma ilustríssima mulher que se sagrou de maneira surpreendente a vereadora mais votada para o Poder Legislativo Municipal, cuja trajetória ainda desconhecida no meio político. Trata-se de uma menina, que assim me permito referir, extremamente articulada, ativista voluntária, fotógrafa, modelo, extremamente envolvida com movimentos sociais e jovem. Trata-se da vereadora mais jovem eleita para o Poder Legislativo Municipal. E quero fazer uma citação pessoal muitíssimo bonita, com todo respeito, até porque é uma bela modelo. Tenho certeza que, não obstante toda a pauta que abordaremos durante este programa, certamente lhe chamará a atenção, sobretudo pela sua simplicidade. Vale acompanhar atentamente, uma vez que não basta votar, não basta eleger. Você tem que acompanhar e fiscalizar durante todos os próximos 4 anos. Aquela época em que votávamos e concedíamos uma procuração em branco para os eleitos decidirem
o que melhor nos convinha, terminou. Isso me reporta a um triste momento da história nacional, sobretudo no período da ditadura. De uns tempos mais modernos, mais recentes, você tem que participar, você tem que acompanhar, você tem que fiscalizar e você tem que exigir. Eu tenho dito que o eleitor e o cidadão dispensa emoções. O cidadão friburguense quer soluções. Com a proteção de Deus, sempre, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais esta edição do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, os relevantes trabalhos técnicos de Marconi JR e, evidentemente, a sua valiosíssima e qualificada audiência nesta edição de número 665 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 30 de novembro de 2020. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e nesta edição de beleza. Conversando com uma menina, que assim me permite esse tratamento informal, até pela sua pouca idade, que se sagrou muitíssimo bem na eleição ocorrida no dia 15 de novembro, se tornando a vereadora mais votada nessas eleições, sendo também a mais jovem e a primeira mulher negra eleita para o Legislativo friburguense. Sendo assim, a direção da TV Zuma e a produção do nosso programa se sentem muitíssimos honrados com a sua presença. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, viu? Ô, mãe, tô aqui no Zuri, hein? Qual o nome da sua mãe? Enilce. Ok. Um beijo, dona Enilce, o meu carinho, o meu respeito pela senhora. Ela é fã, ela acompanha sempre. Acompanha sempre! A galera da Zoom toda. Então, eu quero agradecer a sua audiência, a sua paciência, sobretudo, querida dona Helenilce. Prossiga. Tudo bem, Zuri? Finalmente, hein? Verdade, a gente vai conseguir Mayara. trocar uma ideia. Eu tô Exatamente. muito feliz com o convite. De vez em quando eu tô aqui, né, pela Zoom, aprontando Isso. alguma coisa, desfilando, apresentando algum programa. Exatamente. Conversando, menina. às vezes passo aqui só para tomar um café antes da pandemia, né? Aí agora a gente consegue retornar. Exatamente. Estou muito feliz de estar aqui e poder conversar com você. Ótimo. E aí, Mayara, conforme eu disse, você tem uma trajetória, sobretudo política, desconhecida. Você tem uma intensidade muito significativa em movimentos sociais, você se define, inclusive, nas suas redes sociais como ativista voluntária, mas, obviamente, que era um nome pouco conhecido entre aqueles e aquelas que se candidataram no último pleito. E eis que, além de ser eleita, você foi a mais votada. Então, para aqueles que não te conhecem, não tiveram esta oportunidade, eu gostaria que você falasse um pouco de si mesma, expondo um pouco da sua trajetória, para que aquelas pessoas comecem a identificar e a conhecer Mayara Felício. Perfeito, né? Quando a gente fala de política, né, política partidária, porque na realidade já tem um trabalho bem grandão na cidade, né, através do movimento social Império das Negras, e é de grande alcance, a gente consegue ajudar muitas pessoas em Friburgo, e vale a pena ressaltar isso, né, que agora no campo político partidário a gente está chegando, mas a gente já tem um trabalho, né, pensando política. Política não é só aquele lugar de sentar numa plenária e deliberar, né? Política é a construção que a gente faz dentro do bairro, tudo que a gente consegue trazer para um bem viver, a gente está aí falando sobre política. Então, eu sou Mayara Felício, tenho 26 anos, fui eleita a primeira vereadora negra da cidade. Vim para Friburgo muito cedo, com os meus 6 anos, né? Minha família estava fugindo da fome e Friburgo recebeu de braços abertos. A gente conseguiu se estruturar em pouco tempo. Vocês vieram de onde? Bom Jesus do Itabapuana, que é noroeste fluminense. Exato. E aí a gente chega em Friburgo, meu pai já está com um trabalho estável, né? E vale ressaltar que ele está trabalhando lá até hoje, são 20 anos no mesmo lugar. Ótimo. Trocou dono da empresa e ele continuou lá. Mamãe também conseguiu ali, né, doméstica, não gosto muito desse termo não, mas enfim, né, uma profissional do lar, e ficou numa casa durante 13 anos trabalhando. A gente teve uma ascensão assim boa, né, da família, de conseguir ter comida, de conseguir ter tudo certinho. Atender as necessidades básicas. Isso. E aí fui estudando nas escolas, né, do bairro. Filha única? Não, tenho uma irmã mais velha, Michele. Michele, ok. Isso, Michele trabalha com administração. Também é uma pretona forte. Legal. E aí a gente estudando ali, né, no bairro, que eu sou de Conselheiro, então Colégio de Iná, Rui Barbosa, Tufi, conciliava estudo, né, já no Rui Barbosa, né, ensino fundamental, com trabalho, trabalhei como babá, depois fui para as confecções, fiquei bastante tempo nas confecções, depois servi a Cruz Vermelha e depois fui para o comércio. E aí, no comércio, eu fiquei um tempinho, depois comecei a modelar. E aí, modelando, comecei a ter alguns questionamentos, né, sobre negritude, né, de querer entender, né, a minha história, a história do meu povo, né, e como a gente não tem muitas referências, na escola a gente não aprende tanto sobre população preta e como se dá essa identidade, principalmente falando de Friburgo, que é uma cidade muito marcada, a gente consegue perceber isso atualmente com muita nitidez, né, os traços da escravidão aqui na nossa cidade. É importante a gente ir estudando mais, aprofundando nessa história, para a gente entender por que estamos aqui e para onde a gente vai, né? E aí surge o Império das Negras. Só uma parte, porque eu sou muito atento a isso,
já citamos Dona Helenice, já citamos Enilce. Isso. Michele, sua irmã e seu pai. Ronivon, o cantor. Sensacional! Ronivon! Ronivon. Muito bom. Foi batizado com esse nome em homenagem ao cantor. Com certeza. Eterno, charmoso Ronivon. Eu tenho uma Ronivon? Eu tenho uma tia Kátia Silene. Kátia Silene também é um clássico. Eu tenho um tio Luiz Carlos. Sim. E tudo famoso lá em casa. Certamente, agora mais do que nunca. Mas prossiga, por favor. Isso. E aí vem o Império das Negras, né? Sim. Que é essa necessidade de conhecer. E é muito interessante porque passa muito sobre a minha transição capilar. Eu tinha um cabelo liso. Você tinha o cabelo liso? Liso escorrido, eu alisava meu cabelo. Que isso, menina? Alisava. E olha, eu tinha muito medo das pessoas me verem num dia de chuva. Porque é uma das coisas que é imposta, né? A gente acredita que a gente tem que ser livre. E o padrão da época, gente, não tá nem muito longe, 15 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás ainda, né? Tem gente ainda que questiona o meu cabelo. E é importante ressaltar que existe uma imposição, né? Um padrão de beleza, que as pessoas querem muito que isso seja, enfim. Aí a gente está vendo uma ascensão de transição capilar das mulheres negras, nem só das mulheres negras também, mas as mulheres que têm cabelo ondulado, né? De não ficar ali refém de uma progressiva, de uma chapinha. E a transição capilar, para mim, foi um processo de conhecer a minha identidade de negritude. Porque eu não sabia como é que era o meu cabelo, uma coisa simples. Eu não sabia como era. E aí, junto dessa necessidade de conhecer como seria, né, esteticamente o meu cabelo, vem a necessidade de saber todo o resto da minha negritude, né, e a história desse povo. E fazer com que outras pessoas que também tinham esse interesse tivessem acesso a essa informação. E aí a gente começa a falar sobre estética, que preto também é bonito, preto também tem que estar na televisão. Eu vou falar certamente. Preto, tem muita gente que questiona preto ou negro, exato, né? Mas aí, qual a terminologia certa? Certa. Não existe terminologia certa. O que é certo é o respeito. Perfeito. Então, por exemplo, eu, Maiara Felício, me identifico como mulher preta, mas vou ter outras companheiras que vão se identificar como negras. Por quê? No vocabulário, né, na nossa língua portuguesa, a palavra negro sempre remete a algo negativo. Ovelha? Negra. Né? Mercado? Negro. Magia? Negra. A própria palavra denigrir, que seria tornar perfeito, negro, né, perfeito, é algo negativo. E aí isso é colocado como identidade de uma população. Isso é muito perigoso. Porque se o próprio vocabulário diz que ser negro é ruim, o que é negro é ruim, as pessoas negras também são vistas como ruim. E pensando numa construção escravocrata, é algo que a gente tem que reavaliar. Então, por exemplo, a palavra negro tem muita importância para mim, mas eu prefiro ser chamada de preta. Mas, Maiara, preto não é cor? Branco também não é? Mas tem pessoas que preferem a terminologia negro. Tem alguns lugares que a gente tem que usar a palavra negro e a gente super entende isso. Tem os movimentos também que estão ressignificando essa palavra, né, se apropriando dessa palavra para dizer que ser negro não é ruim, né, apesar do nosso vocabulário reforçar isso o tempo todo, contrário, de forma contrária. Então eu prefiro falar preta. E aí vem, né, essa movimentação, essa articulação. A gente começa com eventos de rua, capoeira, baile charme, tudo que é muito da nossa etnia mesmo. E aí as pessoas começam a se reconhecer. E a gente usava muito, né? Eu e as minhas amigas usávamos muito a hashtag Império das Negras, Império das Negras. As pessoas se questionavam. O que esse Império das Negras vai virar? Um salão de beleza, um grupo de dança, alguma coisa assim? E a gente não sabia muito bem. Mas tinha um nome muito comercial na mão, que as pessoas já estavam aderindo. Muita gente usando a hashtag Império das Negras nas publicações na internet. E aí a gente vê a necessidade de implementar algo mais sério. E aí a gente consegue aula de história. A gente consegue fazer rodas de conversa para falar sobre a necessidade, né, de acompanhamento psicológico e falar das anomalias sociais, né, brasileiras a partir de uma ótica preta. O que nos atinge em coletivo? E aí a gente começa a trabalhar a partir dessas coisas. Fora a Feira Afro-Friburguense, que é um termo que eu criei, Afro-Friburguense, porque é para dizer que apesar dessa história toda aí de Suíça brasileira, existem pessoas pretas aqui que construíram essa cidade, né, junto com outros povos, mas a gente está falando de uma cidade de 200 anos e a escravidão acabou há 130 anos atrás, então a gente está falando de uma cidade construída embaixo de trabalho escravo e fazendo com que nós sejamos vistos como pertencentes dessa terra. Então, afro-friburguense.
genuinamente pretos e genuinamente daqui. Certamente. E aí vem Prossiga. a Feira Preta, Coral Preto, tudo preto. Coral de Vozes Negras, que é belíssimo. A gente gosta muito de trabalhar no Natal, né, por conta desse clima, né? E aí a gente reúne essa galera e faz um trabalho incrível. Um beijo, Agni, que é o nosso regente. A gente tem o Nerd Preto, que fala de representatividade nas novelas, no cinema, na música, videogame. E a gente fala sobre esse pertencimento. É algo muito amplo. E não é só direcionado para pessoas pretas. Olha que legal. É para toda a população participar, porque eu acho que é algo que nós temos que ter, né? Esse compromisso de resolver. As pessoas têm muito problema de falar de negritude. As pessoas falam, não precisa falar que você é negra, mas preciso afirmar isso o tempo todo, né? Porque olhando aí a estrutura, os números, as pesquisas, o último censo apontou que 75% da população mais pobre no Brasil é preta. Como é que a gente não fala sobre isso, né? A população que é maior vítima da polícia é a população preta. Enquanto os números de violência caem para pessoas brancas, para pessoas pretas aumenta. É como se a gente vivesse em dois países diferentes. É algo que a gente precisa conversar para resolver. A gente tem que resolver isso, né? Não é para falar que raça X, né? A gente usa o termo raça, que é para dar uma ênfase, né? O certo seria etnia, mas nós usamos raça. Fomos racializados, dividiram as raças, escravizaram uma raça, então a gente vai usar esse termo. Então não é para dizer que uma raça é superior à outra, mas que a gente precisa conviver bem. A gente precisa, já que estamos nessa situação, na realidade, a raça é humana, né? Mas aí a gente cai nesse lugar errôneo de cair nesse discurso, né, de falar que a raça é humana e não discutir as pertinências de cada etnia. Então a gente tem que discutir, a gente tem que conversar para resolver. Racismo não vai ser resolvido se a gente deixar de falar sobre ele, ele vai continuar existindo. E por onde começa a sua trajetória político-partidária? Por quê? Quando a gente se entende um movimento que precisa ser trabalhado e que precisa de uma responsabilidade da gestão pública, e a gente não chega nesse lugar, algo precisa ser feito. E aí, enquanto Império das Negras, né, a caminhada foi grande, a gente conseguimos atender mensalmente 300 pessoas. É coisa pra caramba. E aí, tudo que a gente não tem é financiamento público. A gente não tem nenhum orçamento público nem privado, a gente não tem nenhum tipo de incentivo. É tudo voluntário mesmo. De tipo, a gente precisa fazer uma atividade assim, o psicólogo que vai participar com a gente é voluntário, o professor de história é voluntário, o próprio regente do coral é voluntário, e aí a gente precisa se articular, porque nem tudo é de graça, né? A gente precisa imprimir um material, a gente gasta com a impressão, gasta com papel, fora passagem, alimentação, tudo isso depende de muita coisa, né? E nossa lei orgânica garante esse tipo de trabalho. Isso não é cumprido em Friburgo. De forma alguma. O que a gente conseguiu, né, nessa atual gestão era uma parceria para usar um espaço público para fazer nossas reuniões. Mas todo o resto era por nossa conta. Então, tipo, o Império das Negras não tem uma sede. A gente não tem um espaço para poder trabalhar. E trabalhar para a população friburguense, sem distinção, para todo mundo. A gente não tem isso. Mesmo não pedindo dinheiro, não recebendo um salário, não recebendo nada. Então, foi algo que começou a incomodar e a gente acabou percebendo que muitas das vezes essa parceria também nem conseguia nos ajudar tanto. A gente pega uma chavezinha, usa o espaço público e deixa a chave no lugar para poder, né, o pessoal que usa durante o dia pegar no dia seguinte. Nenhuma chave para a gente usar o espaço público a gente tinha. E eu fazia isso com compromisso, vou deixar a chave, porque se fosse uma pessoa, né, louca, ia pegar, tirar uma cópia e ia ficar quietinho, mas eu faço questão porque sabe como criminalizam tudo, né, que é direcionado dessa população. Então a gente toma muito cuidado para não errar em nada. Da forma que eu pegava, às vezes eu entregava até mais limpinho para não ter problema, porque já estava usando algo emprestado. E a gente tem que ter esse cuidado. Certamente. Então a gente acabou percebendo que era tanto faz, tanto fez para o trabalho, mesmo sendo lei. E aí a gente começou a perceber que em alguns outros lugares a gente tinha embate. Tinha uma escola que a gente fazia atividade, né, em parceria numa salinha de aula. E às vezes a escola não abria e ninguém avisava. A gente chegava lá, ficava na chuva, ficava no frio com a escola fechada. De ir para o coreto do Paissandu fazer reunião, porque não tinha um lugar para fazer. Então a gente percebeu que existia uma negligência muito grande
diante dessas necessidades. E o que a gente começou a fazer? Começaram a falar, Maiara, está na hora da gente entrar, Maiara, a gente precisa pensar nesse sentido também, porque existe uma articulação de uma elite na política partidária e nós ainda estamos desorganizados. A gente precisa colocar essa voz lá dentro também. Não somos todos iguais? Temos que estar em todos os lugares. E começaram, eu não queria, porque estava muito recente aí da morte da Marielle Franco, que era uma vereadora também com esse perfil, que falava sobre raça, que falava sobre gênero, que era muito importante. Ela colocou projetos de leis incríveis dentro da Câmara do Rio, que falava sobre assédio de transporte público, falando sobre a necessidade de ter creche em horário noturno, porque tem muitas mães que trabalham de noite, pais também que trabalham de noite, não tem onde deixar os filhos, e aí a gente vai vendo, né, as necessidades, coisa que quem passa sabe que precisa fazer alguma coisa. E aí eu fiquei muito assustada, porque ela foi assassinada, né, da noite para o dia, alguém que tinha conseguido um espaço, né, de destaque, e aquilo muito me assustou, e a primeiro momento eu não tinha muito interesse nisso. E as coisas foram se desenrolando, né, até que eu me propus fazer a parada LGBT em Friburgo. Por quê? A gente fez em dezembro, porque nenhum outro grupo social tinha puxado para fazer, celebrar a diversidade, valorizar toda a pluralidade, né, que existe em Friburgo. E aí veio o Império das Negras com essa missão de não deixar que 2019 não tivesse, né, essa celebração da população LGBTQIA+. E aí foi onde eu olhei nos olhos da homofobia, que eu vi que o que pudesse fazer para não acontecer o evento, fizeram. E ali eu bati o martelo, porque a gente tem celebrações da Suíça, da colônia alemã, a gente tem celebrações religiosas que tem que ter para todas as religiões, e quando a gente vai falar sobre determinada população, a gente não consegue. A cidade não é de todos. Você paga o seu imposto? Eu pago o meu imposto. Certamente. A cidade tem que ser pensada para todo mundo, né? Independente de crença, independente de raça, independente de gênero. A gente tem que valorizar todas as pessoas da cidade. E não é falar que fulano é melhor do que ciclano, mas fazer com que todo mundo participe, né? E por que a gente não poderia? Se na nossa lei orgânica isso é garantido. E ali eu bati o martelo, que eu ia aceitar. E aí, Zuri, foram 9 partidos que vieram atrás para convidar. 9 partidos? 9. Porque o Império das Lhe Negras... convidando para ser concorrer, candidato. Isso. Correto. E muita gente, né, com interesse, porque a gente já tem um trabalho, e é um trabalho sério, né? Zuri, eu consigo entrar e sair em qualquer lugar. Eu não tenho problema com ninguém, eu faço realmente um trabalho diplomata, de ouvir todo mundo, respeitar todo mundo, e eu acho que isso é o mais importante. A forma que eu trato as pessoas, eu gostaria de ser tratada também. Então, isso vai me levar pelo caminho certo. E aí, evidente, você aceitou o convite do PT. Isso, eu estudei. Fui estudar. Estudar partido, estudar ideologias, estudar tudo. O lugar que eu não fui vista como número, que a gente sabe, que nessa briga, né, eleitoral, existe muitos espaços que pegam os candidatos, convidam algumas pessoas para concorrer para ser voto de legenda. E para cumprir o que determina a legislação. Para eleger alguém, exatamente, né? E assim, é um jogo eleitoral, né? Isso existe, mas já que existe, eu tenho que encontrar o lugar que eu tenho mais chance, e o lugar que eu tinha mais chance era o Partido dos Trabalhadores, e também o partido que transpassa a minha realidade enquanto uma pessoa que chegou em Nova Friburgo querendo vencer. Então, assim, a primeira vez, eu falei isso com Modesto, que a minha família soube que era ter carnezinha no prato todos os dias, o governo Lula. A minha mãe, enquanto profissional do lar, teve ali, né, a sua garantia de direitos em carteira assinada, foi o governo Dilma. Então, eu não poderia virar as costas para essa realidade. Outra coisa, muito curso, muita formação, muito apoio, coisa que eu tenho certeza que eu não encontraria em outro lugar dentro do partido. Fora os outros embates que a gente tem aí. Olha, a gente precisa conversar muito, muito ainda sobre partido, porque a gente tem muita coisa para resolver internamente. Não estou
aqui para falar que é as mil maravilhas, porque a gente sabe que não é, mas a gente está para resolver essas questões internas e trabalhar, né, e entrar para o time certo, que é o time para melhorar Friburgo. A nossa intenção é realmente essa, de fazer políticas, de elaborar políticas que consigam fazer a nossa cidade desenvolver. E aí, Mayara, já começando a caminhar para o encerramento desse bloco, eu sempre digo que o que nos une é Nova Friburgo. Agora, queremos ouvi-la acerca da seguinte situação muito recente, que conversávamos, inclusive, antes da gravação, que é a opção do eleitor pelo candidato mais jovem. Independente de ser um candidato que tenha trajetória política. E aí, para que o telespectador acompanhe nossa linha de raciocínio, vou citar alguns nomes. Bruno Covas, do PSDB, filiado ao PSDB, foi reeleito para ser prefeito da principal capital da América Latina e uma das 5 maiores do mundo. João Campos, um garoto que tem a sua idade, 26 anos, filho do falecido Eduardo Campos, que foi pré-candidato à presidência da República e faleceu num trágico acidente aéreo, foi eleito para ser prefeito de Recife, uma das principais capitais do Nordeste, pelo PSB. Johnny Maicon, para falar de uma realidade local, foi eleito pelo Partido Republicanos com 35 anos de idade, sendo o prefeito mais jovem a ser eleito para o Executivo Municipal. E você, que pelo PT obteve 1.870 votos, sendo a vereadora mais votada nesta eleição, mas também fazendo parte desse time de jovens. O eleitor está acreditando mais na renovação, no fato de que o jovem ainda, e assim estimo que continue, não se deixe ser envolvido por aquelas artimanhas da tradicional, antiga, obsoleta política, enfim. Qual a sua leitura desta opção pelos candidatos de menor idade? Você está cansado? Nesse momento, do quê? Da política, né? Sem dúvida. O assunto que a gente está ouvindo. Sem dúvida. É um sentimento que nos une, o cansaço, desgaste. Será que Friburgo aguenta uma gestão ruim atualmente? Não. Num histórico que a gente tem tido? Estamos no limite. Eu acho que é muito nesse sentido. O friburguense, assim como, fazendo uma leitura mais ampla, né, o brasileiro, ele quer uma nova política, por conta do cansaço. Ele quer ver novas figuras ali representando, né? Por conta do desgaste. E muitas das vezes até arrisca, nesse sentido, porque está cansado. E é um questionamento importante da gente fazer, Zuri, porque muita gente fala, olha, fulano tem tantos anos de Câmara, ciclano já trabalha com isso, tem formação X, formação tal. E aí a gente vai vendo um perfil de políticos eleitos aí a passando as décadas, né? Sempre o mesmo perfilzinho. E o que melhorou pra gente? O que está faltando? Né? E eu acho que é muito nesse sentido. Abrir para o novo e ver as possibilidades que a gente consegue alcançar a partir dessa novidade. A gente está falando, né, e a gente esbarra muito na questão racial, porque é muito importante, não dá para falar Brasil sem falar sobre questão racial. Certamente. Da primeira vereadora negra em Friburgo. Tem muita gente que se incomoda quando a gente fala sobre isso. Se incomoda? Incomoda. Muito. Muito! É só você ir para as redes sociais, Uri. Ver alguma matéria, né, que a gente destrincha sobre isso. Você vai ver o incômodo. Que a cor não tem que ir, e ela não ganhou por conta da cor, e N coisas, né? Mas se não fosse algo tão importante, por que a gente ainda não teve? 200 anos de cidade. Olha o problema, né? E eu acredito muito nisso. A gente quer, não é falar, repito, né, que X é melhor que Y,
mas é para todo mundo participar, todo mundo tem que participar. De repente, para melhorar para a população, né, a gente precisa de uma ótica de quem está lá, ó, na fila do postinho de saúde para tentar médico. Sem dúvida. É tão engraçado as pessoas me verem no ônibus, porque eles ficam assim, no cara crachá. Engraçado. Cara crachá, para ver se eu sou eu mesmo. As pessoas não estão acostumadas a ver político no ônibus. As pessoas não estão acostumadas a estar lá, né, na sua luta diária e ver a pessoa eleita ali do lado. É muito na campanha eleitoral. Você me pergunta quantos candidatos que eu vi na rua fazendo campanha? Quantos candidatos você viu na rua fazendo campanha? Pouquíssimos. Pouquíssimos. E alguns já admitiram para mim que não foram para a rua. O trabalhador está na rua, a pandemia está aí, eles estão sendo forçados a trabalhar. A gente tem que falar sobre economia, mas a gente também tem que falar da realidade dessa população que não conseguiu fazer o isolamento. É algo muito real, a gente tem que estar ali. Fiz campanha na internet, a minha vitória foi decidida na internet, mas principalmente porque eu estava do lado das pessoas que estão na rua, todos os dias, faça chuva ou faça sol. Eu tenho registrado lá tudo. Eu de sombrinha, entregando santinho, eu no calor, eu sem chinelo, tem tudo isso registrado, porque as pessoas estão ali. O político não tem que estar num lugar de privilégio, num pedestal, achando que está pensando cidade, sem saber o que está acontecendo na cidade. Isolado num gabinete com ar-condicionado. Pelo amor de Deus, não, isso, a gente não aguenta mais isso, Zuri. Não aguenta. E é muito engraçado as pessoas falando, aí você vai mudar, você não vai ficar mais aqui no bairro, não. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Olha, eu não coloquei meu nome à disposição para isso. Não tem vergonha nenhuma de falar lá na minha casinha humilde, que a gente aluga há 20 anos, um beijo, seu Gaspar. A esposa dele me assiste quando eu passo por aqui na Zoom. Mas não quero essas coisinhas, esses privilégios. Eu coloquei meu nome à disposição porque eu tô cansada. E não vai ser uma construção da Maiara sozinha lá. Não, pelo amor de Deus, gente. Olha, política não é de 4 em 4 anos que é feita. Certamente. É o tempo todo. Certamente. Vamos votar coisa dentro da Câmara? A população tem que estar lá. O político tem que respeitar a população, que estará lá. Né? Tem que ser transparente, tem que falar, gente, a gente botou esse projeto aqui, ó, votaram contra. Por que votaram contra? Por que a gente não conseguiu elaborar? A gente está exigindo do prefeito isso daqui. Por que não está sendo cumprido? Porque fica naquele lugar de querer que o político faça muito, mas sem acompanhar também. A gente tem que estar presente o tempo todo. Maiara, eu sou obrigado a interrompê-la, porque precisamos chamar os nossos reclames comerciais, mas também de maneira utópica, eu diria a você, concordando com o que você está dizendo, com a sua narrativa, o grande avanço que teremos na nossa sociedade, certamente eu não estarei presente para assistir, muito provavelmente você, assim espero, passam por duas situações que me parecem ser absolutamente decisivas e definitivas. Não tornar o voto obrigatório. Voto obrigatório não combina com democracia. Começa por aí. E a outra questão que eu quero acrescentar, um dia que talvez não seja alcançado, em que, ao invés de termos poderes públicos, tivermos serviços públicos, serviço executivo municipal, serviço legislativo municipal, serviço judiciário, serviço em todas as instâncias, tirando esse status do poder que não nos interessa mais, porque nós pagamos toda esta conta, o país, que é um país riquíssimo, que tem um potencial inestimável, começará a tomar outro caminho. Eu entendo que isso são pré-requisitos básicos para esta mudança. Mas, conforme também conversamos aqui antes do programa, estamos num período de transição. E eu quero ouvi-la, e todos nós, evidentemente, acerca do seu mandato. Quais são as propostas, quais são as pretensões, de que forma que a vereadora Maiara Felício da Silva, isso, para a grande alegria de seu pai, Ronivon da Silva, ele
briga comigo, gente, por causa disso. Pretende trabalhar. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos conversando com Maiara Felício, que certamente retornará aqui em outras edições. Mas antes, ainda nesta última segunda-feira, derradeira do mês dedicado a motivar e alertar sobre a prevenção do câncer de próstata, por isso foi batizado com a cor azul, queremos também reforçar esta iniciativa. Desprenda-se e desapegue de preconceitos. Você, homem, que está numa faixa etária que precisa desses cuidados, procure orientação médica, mesmo não tendo sintomas. As estatísticas mostram que 90% dos casos de câncer de próstata, quando são identificados na origem, tem cura. Entretanto, esse tipo de câncer é a segunda maior causa de mortes entre os homens no Brasil, perdendo apenas para aquelas situações cujas causas e fatores estão relacionados com problemas cardíacos. Então, nós vamos exibir um rápido vídeo muito divertido, muito descolado, para usar um linguajar de Maiara, que eu acho ótimo, que alerta sobre essa questão. E encerro dizendo a você o seguinte, caro telespectador, caro amigo, caro companheiro, o seu médico está querendo ter um dedo de prosa com você, se é que você está me entendendo. Vamos juntos acompanhar. Quarentão do rock, camiseta preta, tocando é guitarra, deixa de ser careta. O seu brother fez, chegou sua vez, deixa de onda, vê se faz esse mês. Exame do toque. Exame do toque. Novembro Azul. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo.
Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, de beleza nesta edição especial, não obstante eu estar utilizando nesta ocasião este belíssimo chapéu rosa, homenageando evidentemente a ilustríssima convidada, mas também todas vocês, mulheres que, para minha grande satisfação pessoal, representam a maior parte, e eu diria maciça parte da audiência do programa Cidade Real. Isso me envaidece, me compromete, até porque vocês, mulheres, estão no controle, ou estão assumindo o controle, para minha tranquilidade. E assim, temos a oportunidade de conversar nesta edição com Maiara Felício, vereadora eleita para a próxima legislatura do Poder Legislativo Municipal, obviamente, pelo PT, alcançando 1.870 votos, sendo aquela mais votada, e também, agregando ainda mais conteúdo a este feito, ser a primeira vereadora preta, segundo ela me ensinou anteriormente, eleita para o Legislativo Municipal, como sendo também a mais jovem. E quero chamar a sua atenção para as próximas edições do programa Cidade Real, quando no dia 7 de dezembro, também conhecido como próxima segunda-feira, entrevistaremos o vereador Alexandre Cruz, presidente da Câmara Municipal. E no dia 14 de dezembro, entrevistaremos Sua Excelência, o atual prefeito Renato Pinheiro Braga. Vale acompanhar atentamente. Querida Maiara, qual o seu programa de governo para o mandato que vai desempenhar nos próximos 4 anos na Câmara Municipal? A transparência. Ótimo. Eu acho que política tem que andar de mão dada aí, prestação de conta, com transparência, acho que é o principal. O friburguense merece isso, né? Acho que é o mínimo. Mas, principalmente, entender as demandas dos eixos, né? De educação, falar sobre saúde da mulher, falar sobre as nossas gestantes, que é algo urgente na cidade, falar sobre miséria. Tem muita gente que acredita que Friburgo não tem miséria, não. É verdade. Ainda entende ser um paraíso capitalista. Não. A gente tem muitas realidades aí que a gente precisa conversar muito sério e sanar rápido, porque são pessoas pedindo socorro e a gente tem que se responsabilizar. Antes de começar essa loucura toda de eleição, de campanha pré-eleitoral e campanha eleitoral, tive a oportunidade de acompanhar uma equipe que fazia trabalho humanitário, né? E o que eu vi, Zuri, foi algo urgente a ser resolvido. E que tem que passar pelo legislativo, porque independente do prefeito eleito, tem que ser cumprido, sabe? Tem que ser responsabilidade da gestão. Então, assim, você chegar num lugar, 5, 7 crianças, casa feita de madeira recolhida no lixo, é urgente. A gente tem que falar sobre isso, né? E como que a gente chega numa política eficaz para resolver e ajudar isso. Como funciona nosso balcão de empregos? Como é que a gente consegue qualificar essa população que tem interesse em se estabilizar, mas não tem condições, né, de chegar nesse lugar? Às vezes, não consegue entregar um currículo porque os lugares pedem com foto, currículo com foto. E a pessoa, às vezes, precisa de um trabalho odontológico, precisa de cidadania restaurada, né? Às vezes não tem o mínimo, gente. Pessoas em situação de rua aqui em Friburgo. Como que essa pessoa consegue ser levada, né? Consegue atingir ali uma estabilidade? A gente tem que discutir isso tudo dentro da Câmara. A gente precisa de políticas eficazes, né? Eu fiquei feliz porque muitas das coisas que eu coloquei como proposta de lei, né? Me preparei muito. As propostas de lei elas já estão bem encaminhadas, né? Falta um retoque ou outro, mas elas estão praticamente prontas, né? Eu quis fazer assim antes de colocar, né, a candidatura, né, antes do dia 27 de setembro, porque eu sei da urgência. Então, se eu tinha uma equipe, né, uns amigos que me ajudaram a escrever o projeto, profissionais da área, né, porque eu não sou onisciente, eu não sou onipresente, eu não sei tudo. Então, chama essas pessoas que estão dentro dessa realidade para ajudar. Então, aí a gente teve parceria de doula, a gente teve parceria aí da galera que já trabalha com gestão pública, concursado, advogado, psicólogo. A gente teve uma equipe
forte para entender estrutura, construção de gestão, para poder a gente fazer o trabalho de excelência. Não foi nada amador. Não, eu me preparei muito, porque não é uma brincadeira. Não foi jogar dinheiro fora, né? Como a gente vê muita gente aí fazer materializado naquela figura de show, jogar santinho na véspera da eleição. Não foi nada pensado nisso. Eu tenho até problema, gente, de ver minha cara jogada no chão. Eu tenho um problema real com isso, real. Verdade. Principalmente para trabalhar, né, com mídia e com essas coisas. Sim. Não gosto de vulgarizar a minha imagem nesse sentido. Não gosto de nada disso. Então, foi tudo muito estudado, muito pensado. Não é uma brincadeira. Eu acho engraçado que as pessoas falam, você é despreparada, você é muito jovem, né? Você é da periferia, gente. Sim, reconheço que tem muitas falhas, tem muita coisa para aprender ainda com a vida. Tenho pouca idade, né? Pensando aí, né? O perfil desses políticos, né? Pode ser que eu seja muito diferente, mas eu chamei gente que sabe para me ajudar. E aproveitei que tinha muita mídia em volta de mim para poder fazer com que essas pessoas chegassem lá. Para fazer com que você também consiga chegar lá. Porque vai ser um mandato que as pessoas vão participar. Eu falei com você antes, né? Algo que Friburgo ainda não viu. E eu já estou trabalhando muito para isso, já estou me preparando há 1 ano para isso. E vai ser exatamente assim, vocês vão conseguir me acessar com muita facilidade. Não tem essa de Maiara sumir, nem nada desse gênero. A gente tem um gabinete, a gente vai aos bairros, a gente vai propor orçamento participativo, que é chegar lá, ó, perto da sua casa, na praça do seu bairro e perguntar, galera, o que está precisando aqui? A gente tem isso para poder fazer. Vocês vão escolher o que é mais urgente. É isso que a gente quer, Zuri. Porque a gente sabe que temos urgências. Não dá para errar mais. E eu tenho certeza que com você eu não vou errar. E se a gente errar, nós temos a gente que romper esse compromisso com o erro. Pois é, né? Pois é. E aí, Maiara, qual é a sua expectativa em relação à composição da Câmara Municipal? Perfeito. Quando temos 11 novos representantes, 10 se mantiveram, e havendo a representação de 16 partidos políticos diferentes na Câmara Municipal. Observando-se que o prefeito eleito Johnny Maicon, pelo Partido Republicano, tem apenas um vereador, conhecido pela alcunha de Marcinho do Alto, também eleito pelo mesmo Partido Republicano. Qual a sua leitura desse desenho? Olha, Zuri, eu estou tendo a oportunidade de conhecer alguns vereadores já reeleitos e alguns eleitos, né? Estou tirando as minhas conclusões do que vale a pena e do que a gente tem muito para trabalhar, mas eu acredito que o friburguense pediu renovação nas urnas, né? A gente tem uma maioria aí que foi eleita pela primeira vez e uma galera que foi reeleita aí pelo trabalho, né? E, enfim, vários outros motivos, mas eu acredito que a gente tem que prezar pelo que o friburguense decidiu e pediu. E a gente tem que estar no mesmo time. Temos várias ideologias diferentes, a gente tem partidos diferentes, né? Mas eu acredito que a gente tem algo muito maior precisando de um olhar direcionado, que é a população. Então, assim, se a gente tiver ali e eles estiverem propondo coisas excelentes para o friburguense, por que eu vou me opor? Né? E pensando presidência, também a gente precisa, né, de uma política sem vícios, que é importante. Estamos falando sobre renovação. Boa. Então, que nós estejamos ali realmente para desconstruir algo que não acrescenta para a cidade. Boa. E é boa vontade, não tem que ser uma briga de ego. Não tem que ser porque, fulano é do partido tal e botou projeto tal lá que não vai me beneficiar, que eu vou votar contra. Por que eu vou fazer isso? Se o cara colocar lá melhorar o posto de saúde, eu vou usar. Não tem por que eu ser contra isso. E eu posso dizer, eu não tenho vaidade nesse sentido. É o que for melhor para a população. Minha mãe usa o SUS, eu uso o SUS, meu pai usa o SUS, a minha irmã também. E passei por escola pública a vida toda. Eu uso ônibus, não tem, gente, vai melhorar para mim. E nesse sentido, querida Maiara, também qual a sua expectativa em relação à futura administração do Poder Executivo Municipal? Recentemente, ou seja, há exatamente uma semana passada, o prefeito eleito esteve aqui durante 90 minutos
fizemos uma entrevista ótima que teve grande repercussão. Mas, sobretudo, ele se mostrou bastante ciente das suas responsabilidades, das suas dificuldades, mas extremamente determinado a tomar as medidas e iniciativas que serão necessárias, que darão certo ou não conforme o tempo em que elas forem implementadas. Mas me pareceu que ele não se omitirá diante do cenário que se apresenta. E você também, sendo muito jovem, qual a sua expectativa, qual a sua a esperança em relação a essa nova administração? Porque a cada nova administração nós renovamos as nossas esperanças. Eu gosto desse tema. Legal. Legal. Então, o Johnny foi um excelente vereador, né? Sim. Ele, enquanto político, ele exerceu, assim, com muita dignidade o cargo. Eu espero que seja assim também no executivo, né? A gente sabe que é um lugar bem mais delicado. Não sei se é mais também, não. Mas é uma responsabilidade diferente. Ele vai estar ocupando um lugar diferente na política, né? Eu tenho esperança também. Os professores dele foram os meus. Ele estudou no Tufi também. Uhum. E todos eles falam com muita propriedade que era um bom aluno, uma pessoa gentil, né? Eu acho que Friburgo precisa dessa gentileza. Mas, ao mesmo tempo, a gente está aí junto de olho, né? Porque entendo que todo mundo tem falhas, a gente vai estar ali para apontar o melhor caminho. Acredito que político que consegue se eleger tem que estar nessa posição de apontar o melhor caminho e ser oposição quando precisar e ser situação também quando for o momento. Mas eu acredito muito que a gente tem que dar aí espaço para ele trabalhar, ver como isso vai se desenhar. Pelo que eu tenho visto aí, já algumas coisas de bastidor eu tenho gostado, mas vou esperar para poder ver. Daqui a 6 meses pode ser que a gente esteja falando sobre algo completamente diferente. Foi exatamente o tempo que ele pediu quando esteve aqui, que a população aguardasse pelo menos um semestre da sua administração para daí analisar e conceituá-la. E entendo que é um tempo necessário e indispensável para que seja assim avaliado. Agora, você abordou algo que eu também entendo e concordo. As duas principais funções e responsabilidades de um vereador é legislar e fiscalizar. Simples assim. Mais do que isso, já é exorbitância de atribuições. Sim. Sobretudo naquelas situações que envolvem ordenamento de despesas, elas são reservadas ao Poder Executivo. Então, o eleitor precisa estar muito atento a essas promessas que não serão concretizadas. E digo mais a você, que está iniciando e que, evidentemente, tem que propor novas leis, mas eu entendo que talvez, por hipótese, a lei mais importante fosse uma que tivesse apenas 2 artigos. Primeiro, cumpram-se as leis existentes. Segundo, revogam-se as disposições em contrário. Nós temos legislação que abrange muita coisa, mas que são pouquíssimos cumpridas. Mas cabe novas propostas, como você está pretendendo com a legislação acerca de uma casa da gestante, seria isso? Isso. A gente tem que falar sobre a situação das gestantes na cidade. É algo muito complexo. E, juntamente com os profissionais da área, o pessoal que atua dentro da maternidade, precisa ouvir muito esses profissionais. Porque entendendo, né, que eles sabem da própria realidade, eles estão ali todos os dias, né, muitas das vezes sem o material necessário, né, muitas das vezes sem as condições necessárias, e ouvir essa demanda e ver se a gente consegue aí, né, entendendo também que Friburgo recebe, né, não consegue, mas acaba recebendo pessoas de outras cidades. De toda a região. Então, por exemplo, tem muita gente, tem um estudo, uma doula estava me alertando isso semana passada, que desde a abertura da maternidade até 2012, alguma coisa assim, mais da metade das crianças nascidas na maternidade não são da cidade. E é algo que a gente precisa pensar, demanda, né? E falar também sobre o parto natural.
que tem que ser escolha da mulher, da gestante, a gente tem que falar sobre a saúde da gestante e tem que ser um lugar, né, que esse respeito aconteça junto com esses profissionais. Mayara, nós temos muito o que conversar. Muito. Já percebi. Quero promover, por ocasião daquelas datas determinadas em calendário, para se valorizar a consciência acerca da etnia preta, que você já me ensinou qual é a melhor denominação. Quero tê-la aqui novamente, juntamente com outros companheiros, para a gente tratar dessa questão que eu entendo que sofre de preconceito ainda, infelizmente. Agora, nessa reta final, queremos ouvi-la rapidamente acerca da Mayara Felício, vereadora. Grata pelos 1.870 votos obtidos, motivada, entusiasmada, articulada e, sobretudo, me parece determinada a oferecer, a promover um mandato diferenciado na Câmara Municipal. A nossa grande audiência quer ouvi-la nesse momento. Agradecer aí pelo carinho, Visuri. Eu estava ansiosa para vir ver você. A recíproca é verdadeira. A gente dá uma de tiete, porque é sobre isso. Mas, principalmente, né, que alegria de poder estar partilhando esse momento com as pessoas, né? Vai ser um mandato da gente. Eu peço muito, muito que vocês estejam aí participando, acompanhando, fiscalizando junto comigo. O gabinete vai estar aí de portas abertas. Agora, na pandemia, né, a gente vai ter algumas restrições, uma restrição ou outra, mas as minhas redes sociais estão abertas para críticas, porque acredito em construção, não sei tudo, já falei isso na entrevista, e eu espero realmente poder contar com a população para me apontar as coisas certas, para a gente estar sempre no caminho certo. E é sobre isso. Temos muito trabalho pela frente, tem muita coisa para acontecer, mas sempre com um sorriso no rosto e o coração cheio de esperança. Porque sem ela a gente não chega a lugar nenhum, né? Olha onde a gente já chegou. Que coisa linda, gente. A gente tem muito trabalho pela frente. E essas mãozinhas aqui, ó, estão à disposição. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo carinho. Tamo junto sempre. Tamo junto sempre. Precisamos encerrar aqui definitivamente os nossos trabalhos. Me sinto envaidecido nessas ocasiões que eu posso usar esse, eu diria, extravagante chapéu cor-de-rosa. Rogando novamente a Deus Pai Todo-Poderoso que nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, sobretudo aqueles que tiveram, por designação do nosso voto, a responsabilidade de cuidar dos interesses coletivos de Nova Friburgo, que sempre nos unirá. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.